Já teve a sensação de estar repetindo o mesmo erro? Ou então de ter só mudado de ambiente, de pessoa, mas o problema ser o mesmo, a situação ser a mesma, parece estar vivendo a mesma coisa? Por mais que sejam outras pessoas, outros lugares, a cena é a mesma, o episódio é o mesmo, o erro que você comete é o mesmo? Já teve essa sensação? Vou te contar uma coisa. A nossa vida, ela é tipo um filme. E se você não entendeu ainda a cena, né? Se você errou, ela vai como se estivesse apertando o replay ali e aquilo vai acontecer de novo e de novo e de novo, até você aprender e passar de fase, né? E passar a lição. Não é que a vida tá tentando te punir, não. É como se, tipo assim, imagina, é um filme da tua vida, né? E você é a protagonista dessa história, você é a protagonista dessa história. E se você está errando na cena, né? Ela é uma diretora muito paciente, ela vai voltar e voltar e voltar naquela cena até você ter a melhor performance naquela cena para aí sim você passar para a próxima cena, para a próxima fase. Então é isso que a vida tá fazendo contigo, tá? Você reage igual o roteiro se repete, né? Enquanto a vida tá te dando uma situação e você está reagindo ou agindo da mesma forma naquela situação, ela vai se repetir, se repetir, se repetir de novo e de novo e de novo. É como eu disse, às vezes vai ser com uma pessoa diferente, num trabalho diferente, numa situação diferente, num lugar diferente, num país diferente, mas a situação vai ser a mesma, o problema vai ser o mesmo, a sensação talvez de vazio, de insatisfação, vão ser as mesmas pelas mesmas coisas. Na minha vida eu tinha dois ciclos, né, dois roteiros aí que se repetiam muitas e muitas vezes, né? Não só dois, mas tipo, esses são os dois principais que me atrapalharam por muito tempo. Um deles foi a minha relação com o dinheiro, com a minha vida financeira. O meu ciclo era, por mais que eu trabalhasse, porque eu comecei a trabalhar desde cedo, comecei a juntar dinheiro desde cedo, por mais que eu trabalhasse, que eu ralasse muito, que eu desse muita sorte em algumas coisas, principalmente em como fazer dinheiro, o dinheiro não parava comigo, né? As coisas não tipo assim, sempre acontecia alguma coisa de ruim que me fazia que fazia o dinheiro ir embora. Então, às vezes era um carro que quebrava, às vezes era uma conta inesperada, às vezes era diversas situações que já me aconteceram que, tipo, eu sentia que eu nadava e morria na praia. Corria atrás do dinheiro e tava sempre sem dinheiro, sempre sem dinheiro, sempre sem dinheiro. E fiquei teve uma hora que eu fiquei com uma sensação de esgotamento mesmo, sabe? De uma sensação de, tipo assim, cara, eu não aguento mais, não é possível o que eu tô fazendo de errado, sabe? Porque eu mudava de emprego, eu mudava de emprego, eu mudava de lugar, eu mudei de país. Eu mudei de país. E o ciclo continuava, tipo, eu fazia. E parecia que sempre acontecia um problema que fazia o meu dinheiro ir embora. Até que um dia eu comecei a olhar pra mim, né? Porque é assim que você quebra os ciclos, você tem que olhar pra você. E isso muitas vezes dói, isso muitas vezes incomoda, porque isso vai fazer você enxergar a raiz do problema, né? No meu caso, era o jeito que eu cresci, eu vi, né, toda a minha vida que o dinheiro era ruim, que o dinheiro era sujo, que gente rica não prestava, que dinheiro não trazia felicidade, esse tipo de coisa. Então, tipo, eu mesma afastava o dinheiro da minha vida, né? Eu mesma com essa narrativa de que o dinheiro era uma coisa ruim, eu tava sempre arrumando um problema, ou sempre acontecendo uma situação ali na minha vida se repetindo para que realmente colocasse aquilo, né, como tipo assim, o dinheiro não pode ficar comigo, né? Porque é uma coisa ruim. Então, tipo, a vida levava embora. E pra eu conseguir quebrar esse ciclo não foi fácil, gente. Eu aconselho pra todo mundo, quem puder pagar uma terapia, faça uma terapia. Quem não puder, começa aí a fazer a terapia consigo mesmo, que é o papel e caneta, colocar pensamentos no papel, isso te ajuda muito, né? Mas eu vou chegar lá como é que a gente vai fazer na prática para se ajudar a quebrar ciclos. Mas voltando aqui ao meu exemplo pessoal, um outro ciclo que eu repetia muito era ciclo de relacionamento. Eu não conseguia desenvolver nenhum relacionamento, né? Meus relacionamentos não passavam ali de uma fase inicial. Tipo, eu tava conhecendo a pessoa antes de eu nem me envolver. Eu já queria sair fora. Ou então, se eu entrasse num relacionamento, eu não conseguia evoluir aquele relacionamento pra nada. A pessoa começava a querer casar comigo, ou então querer evoluir a relação pra algo mais sério, e eu sempre fugia, não conseguia desenvolver uma relação. Também tive que olhar pra mim, olhar para as minhas dores e entender o que foi, né? Aquilo que aconteceu comigo. Muitas vezes aí o teu relacionamento reflete a forma como que você foi criada pelos seus pais, ou a forma como você recebeu afeto. E pra mim, eu sempre
cresci ouvindo dizer que o relacionamento poderia me atrapalhar, que poderia me atrasar, que relacionamento não ajuda, né? Que o relacionamento te atrapalha, te atrasa, e foi essa a sensação que eu tive. Então eu realmente corria das relações, não conseguia ficar em relação nenhuma, e eu tive que realmente, tipo, cutucar umas feridas pra quebrar esse ciclo, e hoje eu consegui viver um relacionamento bom, viver um relacionamento estável, e não ter mais medo, não fugir mais de relacionamentos e de pessoas. Enquanto eu fazia isso de fugir, adivinha, a vida me colocava na mesma situação. Às vezes mudavam os personagens, mas a situação era a mesma, absolutamente a mesma. Acabava sempre no mesmo cenário, acabava mesmo na mesma situação, porque realmente era eu que tinha que me curar, era a minha personagem que tinha que entrar em cena, que tinha que agir diferente, que tinha que ter uma fala diferente, que tinha que ter um comportamento diferente, pra só então o meu filme ali, a minha vida, parar de dar aquele replay e finalmente passar para a próxima fase. Então, se você tá presa no mesmo padrão, se você tá repetindo o mesmo roteiro, se você tá aí presa no mesmo ciclo, vamos começar a fazer isso daqui que eu vou te falar para reescrever esse filme aí, para reescrever a sua história. E se você não me conhece ainda, meu nome é Pamela Correia, eu falo nesse canal sobre desenvolvimento pessoal, sobre sair dessa zona de conforto, tomar o controle da sua própria vida. Então, se você tá gostando desse vídeo, já deixa seu like, já compartilha com alguém que precisa ouvir isso, se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como esse, tá bom? Então vamos aqui para algumas dicas práticas de como você quebrar ciclos, né? E sair dessa armadilha de repetição que tá acontecendo aí na tua vida. A primeira coisa que você precisa fazer é reconheça, né? Qual é a cena repetida que tá acontecendo aí na tua vida. Primeiro passo para mudar é você reconhecer o que tá acontecendo, né? Então, às vezes, o que é que seja que tá se repetindo aí, esse desgaste emocional, ou então essa falta de dinheiro, ou então esse mesmo problema que se repete o tempo todo, ou então esse relacionamento desgastado que já tá se repetindo, sempre o mesmo, muda a pessoa, mas o relacionamento continua mesmo, o jeito de se relacionar continua o mesmo. Pega o que tá se repetindo na tua vida e reconheça isso, enxergue isso, né? Pega esse problema pra você mesmo e olhe pra ele, né? Por mais que às vezes a gente queira empurrar ele pra debaixo do tapete, ele é nosso. Então vamos fazer isso, vamos trazer ele à tona, vamos enxergar, porque pra gente mudar as coisas, a primeira coisa que a gente precisa fazer é enxergar. Então enxerga aí qual é a cena na tua vida, da vida do teu filme que tá se repetindo, que tá dando replay toda hora. Pega essa cena aí pra você. E é em cima dela que você vai ter que trabalhar, tá? É nela que você vai ter que olhar. E olhar pra onde? Pra dentro de si. Você tem que entender o porquê que você tem aquele comportamento repetido em relação àquilo, né? E esse olhar pra si, às vezes, é doloroso. Então, você tem que estar preparado, que vai doer. E mesmo assim, você tem que continuar olhando, continuar entendendo o que faz esse comportamento se repetir, né? Qual é a sua crença em cima daquilo? O que você foi ensinado em cima daquilo? O que você pensa? Qual é a voz que vem na tua cabeça quando você escuta sobre aquele assunto? Porque a gente tem uma voz que fala com a gente, né? Então, às vezes eu escuto, tipo, por exemplo, praia, eu já penso em férias, já penso em coisa boa. Tem gente que escuta praia, já pensa em incômodo porque vai estar sol e a areia vai estar incomodando. Então, qual é a voz que vem na tua cabeça quando você pensa sobre aquele assunto, né? Escuta ela, entenda ela, porque é nela que mora o teu trauma, é nela que mora o que você precisa trabalhar. Quando eu tentava me relacionar com alguém, a voz que entrava na minha cabeça era: você é independente, você não precisa de homem pra nada, homem só vai acabar com a sua vida. Era essa voz que vinha na minha cabeça, né? Então, tipo assim, eu demorei pra entender que ela estava, tipo, me sabotando, entende? Então, tipo, qual é a voz que vem na tua cabeça quando você pensa naquela cena que você está tentando mudar, né? O que é que vem na tua cabeça? Então, a vida repete as cenas até você entender o que precisa mudar dentro de você, né? E é aí que o seu ciclo quebra, né? E é aí que a sua cena muda finalmente, que você vira protagonista de novo, que a sua ação mudou, então, tipo, o jeito que você agiu foi diferente, então, próximo nível agora, próxima fase, você conseguiu, concluiu essa daqui, próxima cena agora do teu filme. Então, depois que você reconheceu, a próxima coisa que você precisa fazer, a dica número 2 aqui, é mudar o personagem, né? Às vezes você tá sendo só coadjuvante da sua história, você tem que ser a protagonista da sua história, né? E você tem que agir diferente para as coisas serem diferentes, né? Não adianta querer fazer as coisas iguais, querer resultados diferentes. É a maior estupidez do ser humano. Então, para você ser a protagonista, para você brilhar aí na sua história e tomar a rédea dela, né, você tem que agir diferente. Eu lá no meu exemplo do dinheiro,
forma como que eu lidei sempre com o dinheiro, né, achando que o dinheiro era algo ruim, eu comecei e decidi, né, depois de entender quais eram os traumas, curar ali os traumas que eu tinha, entender que o dinheiro sim era uma coisa boa, que sim eu realmente queria aquilo. E eu comecei primeiro a silenciar as vozes da minha cabeça que achavam que eu não era merecedora daquilo. E depois eu comecei a agir como alguém que já ganhava dinheiro, né? Ou seja, eu comecei a estudar, entender o que os ricos pensavam, como eles chegaram lá, o que eu podia fazer, o que estava ao meu alcance, qual era a mentalidade que eu tinha que ter se eu quisesse ter dinheiro. Então eu comecei a entrar em ação daí. Então a minha personagem começou a literalmente entrar em ação para conseguir realmente a mudança que eu queria, porque não adianta só você identificar o problema e não agir para mudar, né? E para agir para mudar, você também de novo tem que trabalhar por si próprio, e isso demanda tempo, isso demanda vontade, né? Então tenha essa vontade, faça isso por você, decida que você quer essa mudança e comece a trabalhar em cima dela. Eu, no meu caso, não queria mais ficar passando perrengue, não aguentava mais ser pobre, não aguentava mais passar pelos meus problemas, eu queria ver o dinheiro sobrar, eu queria ser próspera. Então eu comecei a estudar e pensar como os prósperos e ricos pensam, e a minha vida começou a mudar quando eu comecei a colocar em prática as coisas que eu fui aprendendo ali, que já também ensinei em alguns vídeos desse canal. Então já dá uma olhadinha aí sobre isso também, tá bom? Minha mensagem com isso saia do papel de vítima, né, da tua história, do papel de coadjuvante, e assuma o papel de protagonista, né? Qualquer que seja essa cena aí que você tá se repetindo, é só você que tem o controle sobre ela. Então, quando ela vir de novo, você tem que reagir de uma forma diferente. E talvez a forma diferente seja não agir de forma nenhuma, né? Se você é uma pessoa que tá rebatendo ali, surtando, brigando 1000 vezes pela mesma coisa, talvez seja a hora de você parar de brigar, deixar aquilo de lado, virar suas costas e talvez ir para uma próxima coisa, ao invés de ficar lutando por aquilo que você às vezes já viu que já acabou, que já não tem mais saída, que já não tem mais solução. Talvez a solução seja parar de brigar, parar de tentar fazer dar certo, parar de tentar fazer funcionar algo que você já esgotou a sua energia tentando, né? Talvez seja a hora de entender que você não tem mais nada que fazer ali, não te cabe mais ali, de virar as costas, de saber ir embora também. E a terceira e última dica é que as palavras têm poder, né? Assim como num filme você faz o roteiro da tua vida, então o que você fala pra você mesma também conta a sua história. Então se você tá falando que você é a coitadinha, que você é a vítima, que nada acontece pra você, é exatamente o que vai acontecer no teu filme. Então comece a substituir essas falas por eu consigo, igual quando eu comecei a ter essa evolução do dinheiro. Antes eu ficava tipo, nunca tenho dinheiro, o dinheiro nunca sobra, eu sei fazer o dinheiro sobrar, eu tô aprendendo como o dinheiro vai funcionar pra mim. Então, tipo, tudo isso, né, tudo isso são dicas pra você quebrar os ciclos, né, e agir diferente. Basicamente é isso. Tem que olhar pra você, tem que olhar pros seus traumas, tem que assumir o controle da tua vida, o protagonismo do teu filme e querer contar a sua história de um jeito diferente. Esse é o principal aqui, né? Não esqueça, você é o protagonista. Como é que você quer contar a sua história no final, quando chegar no final ali da tua vida, quando você estiver velhinho, né? O que você quer contar, o que você quer ter vivido, o que você quer ter passado, você quer ter sido a pessoa que se arrisca ou a pessoa que ficou repetindo os mesmos erros sempre, sempre, sempre. Então, a vida ela não tá te punindo, ela tá te lapidando pra você assumir o controle e se tornar a pessoa que você precisa ser pra ela te dar aquela próxima fase, porque enquanto você não conseguir lidar com isso daqui, você não vai conseguir lidar com a próxima fase. E a próxima fase, ela é linda. Então, o que você tá esperando aí, preso no botão de replay? Vamos assumir o controle da sua própria vida? Vamos comigo? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário. E vamos comigo nessa jornada de evolução. Um beijo e até o próximo vídeo!